Bad Parenting, um jogo sobre pais ruins. Eita. Sobre pais ruins. Receba humildade. Eita, Eu humildade recebida. Nossa, eu gosto dessa humildade, hein? Quem quiser mandar humildade pra gente, fica à vontade. Nossa, galera. pode mandar aqui, ó. Tem uma função que se chama Superchat. Pode mandar. Ó, vira membro também, tá? Fica... Não, e sabe o que é engraçado? Ah, Chega pra cá. eu tô muito no canto, Não, né? chega aqui, chega aqui. Ah, você quer me deixar assim, né? Agora tira sua câmera. Tira a câmera. Não. Tira a câmera. Não. Igualzinho. Nada a ver. Vira Bora. e mexe, algum jogo do meio indie tem um estouro repentino. E a maioria deles é horrível. sempre do gênero de terror. E de alguns anos pra cá, a gente teve os lançamentos realmente muito bons. Buckshot Roulette, Lethal bom. Company, Guardian Bom. of Bum... Calma. Sempre que um game desse tipo estoura na internet, as pessoas sempre acabam esperando por mais. Só que por eles serem feitos por poucas pessoas, ou às vezes por uma pessoa Pô. só, o game rapidamente... Como é o nome? Lethal Company, o dono, ganhou mais de 50 milhões de dólares. Foi feito por uma pessoa. Não foi vendido, não. É o que ele vendeu de coisa. Uma empresa comprou Lethal Company, não foi? Não. O que ele vendeu de jogo na Steam. Ele ganhou 50 milhões de dólares. Não, compraram o jogo dele. Não. Compraram, não compraram? Não. Ele vendeu mais de 50 milhões de Véi. dólares. Olha isso aqui, ó. Em 2023, o Lethal Company superou 52 milhões de dólares de receita. Aqui tem informação! Gente. Aí, vamos lançar um jogo, galera. Bora? Alguém manja de desenvolver jogo? Vamos nessa aí, galera. de conteúdo, o que é extremamente triste. Eu já fiz um vídeo de Buckshot Roulette aqui no canal, e também já fiz um vídeo de Lethal Company no meu canal Seu IP, canal O que é? Boa, Humildade versão em euro. Nossa, eu gosto dessa humildade isso aí, mesmo. galera. eu faço lives agora. Link na descrição. E bom, de umas semanas Boa. pra cá, vocês têm pedido muito pra eu jogar um jogo chamado Bad Parenting, e eu joguei ele em live. E esse E aí? jogo é uma coisa à parte. Por Tecnicamente quê? falando, ele é muito bom, mas ele também é muito profundo. Ele é pesado, mórbido e metalinguístico. E infelizmente ele retrata algumas coisas que Ou ele tá acontecem na inventando vida palavra, real com né? uma frequência bem maior que deveria. Nesse Ele vídeo tá eu vou querendo ficar destrinchar a chique. história desse game, que não é tão complicada, mas também não é tão fácil de entender. Mas olha, esse jogo é muito pesado, então esse vídeo consequentemente vai ser também. Então eu vou deixar um aviso de conteúdo sensível aí na tela e a gente pode prosseguir pra Bad Parenting. Rapaz. Essa foi minha abertura, gostaram? A gente tá quase batendo 100 mil seguidores no Instagram, então o teu follow é muito bem-vindo. E claro, se inscreve no canal. Falta menos de 50 Nossa, tá mil inscritos quase, pro hein? milhão. Pertinho, A gente Tá quase, um milhão. muito tá perto. quase. Meta de 1 milhão até o final do ano. Bom vídeo. Bora, bora. Nesse jogo, nós somos uma criança, mais especificamente esse menino aqui. O nome dele é Ron. Ron é uma criança que tem no máximo 5 ou 6 anos de idade. E a gente identifica isso pela forma que ele conversa e pelas ações que ele vai tomar em torno dessa história. Sempre tem uma inocência envolvida na forma que ele encara essa história. História essa que começa com a mãe do Ron entrando pela porta da frente da casa deles. O Ron tava esperando ela na porta da frente, e assim que ela entra, ele fala: "Mamãe, você chegou tarde de novo." E ela responde ele: Qual é? Eu tava ocupada com o trabalho. Não sente nenhuma pena de mim? O Ron se incomodou com essa demora dela pra chegar em casa por 3 motivos. Primeiro, ela é a mãe dele e ele sente falta dela. Segundo, hoje é aniversário dele e ele queria a companhia dela nesse dia. E o terceiro e tadinho. mais perigoso motivo, o pai do Ron. Esse cara não é uma pessoa muito boa e a gente já se aprofunda nisso. Quando Não o sou Ron eu, não. questiona Não se é ela o se Silva, esqueceu não, que é guys. aniversário dele, ela diz Não que é o não. Silva, Mas não. a forma que ela age quando ele Esquece. pergunta do seu presente Esquece. entrega que sim, ela esqueceu sim. Então ela bola uma forma de ganhar tempo pra arrumar um presente. Ela conta pro Ron a lenda do Mr. Redface, Senhor Cara Vermelha, abre aspas. Você já ouviu falar do Senhor Rosto Vermelho? No aniversário de crianças bondosas, o Senhor Rosto Vermelho traz presentes enquanto elas dormem. E o nosso querido Ron, como uma criança inocente que é, compra essa história de primeira. A mãe dele termina dizendo que ele só vai ganhar o presente dele se ele for dormir logo. E antes que ele possa sair pro seu quarto, o seu pai aparece. E esse mano Putz. não faz o menor esforço pra tentar fazer a gente gostar dele. Ele fala o seguinte: tu tá enganando o moleque de novo. Sim, ela tá contando uma história pra ele, mas precisa falar que é mentira na frente dele. Vai quebrar o barato do moleque, tadinho.
Esse pai dele é extremamente grosseiro. A parada é que a mãe do Ron tem chegado tarde todos os dias. E esse mano acha que ela tá traindo ele. Por isso ele quer queimar o filme dela com quem ela mais ama, o Ron. A partir daqui eles começam a discutir e o Ron vai continuar ali na volta. Então o pai dele diz o seguinte: ei, seu merda, volta pro seu quarto. Ok, essa pequena interação dos três, pai, mãe e filho, já deixa bem claro o porquê do nome do game é Bad Parenting, pais ruins. Essa parte em que a gente é mandado pro nosso quarto é o primeiro momento que a gente pode de fato se mexer no jogo. Indo a caminho do quarto, a gente passa pela cozinha e por mais 2 cômodos. Um tá fechado e o outro tá aberto. O fechado provavelmente deve ser um banheiro, e o aberto é o quarto dos pais. E a primeira coisa que chama a tua atenção quando tu entra nele é não ter uma cama de casal, apenas 2 camas de solteiro, o que indica que essa relação tá mais pra lá do que pra cá. Enfim, indo pro nosso quarto dormir, durante a madrugada, a história da nossa mãe realmente se concretiza. O senhor Rosto Vermelho vai bater na nossa porta e entrar. Aí é foda. É o capeta. Quando a gente olha pra ele parece algo bem mais amedrontador do que algo do bem. Imagina se a fada do dente realmente aparecesse no teu quarto quando tu colocava o dente embaixo do travesseiro. Mas ao invés dela ser algo lindo e angelical, ela ser algo parecido com isso. Entende a quebra de expectativa? Dentro do quarto a gente vai ficar imóvel. E a gente vai ficar vendo ele até ele ir no nosso guarda-roupa e colocar algo lá dentro. Pela manhã, a gente vai notar uma pequena caixa na frente da nossa cama. E o que tá nessa caixa é o nosso presente. Um bonequinho extremamente parecido com a gente? Vixe. O nosso querido Ron vai ficar extremamente feliz com seu presente. E quando ele pega o boneco na mão, ele vai descobrir que o boneco fala. O boneco diz que o seu nome é o mesmo do Ron, ou seja, Ron. E quando o nosso protagonista pergunta como é possível aquele boneco falar, ele cita ter sido criado com magia pelo seu mestre. Ok. Nessa parte ele também cita que o seu criador fez ele aos moldes do Ron. Por isso eles são tão parecidos e têm até o mesmo nome. E o objetivo desse boneco é ser o nosso melhor amigo. Nessa hora, o Ron vai perguntar se o boneco quer brincar com ele. O boneco cita que todos os seus brinquedos estão guardados dentro do armário. E como ele é um boneco de pano, ele não consegue abrir. Ele pede pro Ron abrir por ele. Quando o Ron tenta abrir, o armário parece estar trancado ou emperrado. Ele tenta 2 vezes e nada. Nisso, aleatoriamente, o boneco vai citar tá com fome. E o Ron, como qualquer um, estranha. Como é que um boneco de pano sentiria fome? Tudo bem que ele já tá falando já, né? Que é muito estranho, mas fome? Esse negócio não tem nem boca. E o boneco até que tem um motivo bem plausível pra tá com fome. O meu mestre conectou todos os seus sentidos e emoções a mim, pra que eu possa te entender melhor. Não era o boneco que tava faminto, era o Ron. Mas o boneco sente tudo o que ele sente. Ok, essa história tá indo pra um lado que eu tá interessante a história, tá legal. Saindo do quarto, a gente vai notar que a gente aparentemente tá sozinho em casa. E na geladeira, a gente vai ter uma carta da nossa mãe que dizia algumas coisas importantes. Primeiro, ela não vai estar em casa pra cuidar de nós durante o dia, e nem durante a madrugada. Então ela já deixou a nossa comida preferida pronta na geladeira. E ela também pede pra gente não esquecer de tomar a nossa medicação depois que a gente comer. Essa carta é problemática em tantas camadas. Vamos acreditar que o emprego dela realmente seja de dia e de noite. Cadê o nosso pai? Agora eu quero ler a carta. Você está lendo essa carta à 1 da manhã, não é, dorminhoco? Cozinhei sua comida favorita e deixei na geladeira. Lembre de esquentar antes de comer. Percebi que nos últimos tempos você não vem comendo direito. Você sabe que eu não tenho muito tempo em casa, então, por favor, aprenda a tomar conta de si mesmo e parar de fazer eu me preocupar. Só mais uma coisa, não esqueça de tomar sua medicação após comer, mamãe. Vamos acreditar que o emprego dela realmente seja de dia e de noite. Cadê o nosso pai? Como que os pais confiam uma medicação controlada pra uma criança? E se ela tomar mais do que a dose que ela precisa? No início dessa carta, a mãe dele parece muito fofa e que realmente se importa com o próprio filho. Só que mais pro final, ela começa a parecer tão relapsa quanto o próprio pai. Isso aqui tudo ainda tá muito estranho. Mas vamos comer a comida que ela fez. Quando a gente senta na mesa pra comer... Na minha concepção aqui, o bagulho da mãe é que o pai é um relaxado, ela tem que trabalhar pelos dois. Então ela não tem tempo, ela tem que ter 2 empregos pra conseguir manter a casa, porque ela cuida do filho. Parece que sim. E do pai dele, que sim. Até onde a gente viu parece ser não parece apoiar muito, ajudar muito em casa, tá ligado? A única parte problemática ali daquela carta, ela fala assim, tenta se cuidar logo pra eu não ter que me preocupar com você. Mas dá pra entender que, tipo... O contexto ali dá pra entender que, tipo, mano... Ela não pode cuidar dele, ela não pode pagar uma babá. Não tem dinheiro pra nada. E o pai que era pra cuidar do moleque tá se cagando, tá ligado? É doido, porque, tipo assim, isso daqui parece muito, nossa, como assim? Mas eu já vi situações como essa daqui. Sim. Quando eu trabalhava em escola pública, isso daqui acontecia direto, mano.
Tipo... Não, quando eu e minha mãe, quando a gente foi morar em Portugal, minha mãe, ela trabalhava de manhã no café e à noite ela trabalhava num bar. Ia cuidar, não ia... Porque o salário mínimo em Portugal era muito pouco. E a gente ia, tipo, era eu, ela, meu padrasto e meu irmão. Uhum. Então, tipo, ela tinha 2 filhos pra cuidar. Então, essa aí acabava que ficava muito pesado. Meu padrasto tinha um emprego, mas ela tinha que manter 2 pra a gente conseguir pagar tudo, tá ligado? Uhum. Então, assim, tem famílias que sim... Não tem o que fazer. A galera tem que trabalhar mais de um emprego. Não, Músicas 4K. Mandou 1 e quem ganhou foi o Ultra CLT. Obrigado. Ex-calanguista. Esse tão relapsa quanto o próprio pai. Isso aqui tudo ainda tá muito estranho. Mas vamos comer a comida que ela fez. Quando a gente senta na mesa pra comer, o nosso boneco pergunta se quando a outra coisa que eu queria citar é que a minha mãe, ela fazia meio que isso com a gente. Tipo, a gente era criança. Eu tinha o quê? Uns 11 anos. Meu irmão tinha 6. Mas, pô, ela deixava a comida feita e a gente ia comer. Se a gente ficava doente, ela não tinha como ficar em casa com a gente. A gente tinha que lembrar de tomar remédio. Tinha vezes que eu tinha que deixar meu irmão na escola. Pegar meu irmão na escola. Inclusive, eu já esqueci de pegar o meu irmão na escola. Minha mãe chegou em casa, cadê o seu irmão? Eu falei, esqueci de pegar ele na escola. Aí é foda. Chegou lá, ele tava sozinho na escola, só tinha ele, coitado. Nossa. Tem pessoas que vivem essa realidade, né, velho? Quando a gente senta na mesa pra comer, o nosso boneco pergunta se a gente quer ver uma mágica. E o Ron aceita. A mágica seria que toda vez que o Ron terminasse de comer, o prato iria se encher de comida de novo. E de fato, quando o Ron come tudo, a comida realmente volta pro prato. O Ron sempre vai ter a sua comida preferida agora. Depois disso, o Ron pergunta o que mais aquele boneco consegue fazer. Nisso, o boneco começa a mexer a garrafa que tava na mesa. A garrafa começa a flutuar e de repente... é tenso. Alguém bebe ela? Isso acontece algumas vezes, o que dá a entender que tem alguém invisível ali. Gente, que é isso? E nem a gente entende nada do que aconteceu. Mas se fosse pra chutar, eu diria que foi o Senhor Cara Vermelha. Mas vamos deixar as teorias pro final. A coisa que mais preocupa... o Meirushun mandou um subgift, um membro gift? Um membro gift. Quem ganhou foi... E quem ganhou foi... Não apareceu ainda. Não foi. Meirucho, dá F5 aí. Cara, eu acho que era pra ir pro Caveira. Só que ele é tão azarado que não foi pra ninguém. Gente, será? Mano, não é possível, cara. Obrigado, Alaí. Obrigado. Alguém ganhou, só que a gente não viu. Então, galera... Cara, que estranho. Não, vamos Caveira me escamou. Aqui. Vai que ele manda aí daqui. Mas vamos deixar as teorias pro final. A coisa que mais preocupa o Ron nessa cena toda é o fato da garrafa ter quebrado. Abre aspas. Ah não, a garrafa. O meu pai vai me dar uma surra. Eu espero que ele ainda esteja dormindo. E essa última frase que ele disse vai desencadear todos os eventos estranhos desse jogo. Isso porque o boneco vai soltar um hot take. Seu pai? Não se preocupa. Meu mestre levou ele embora. Até então, o Ron achava que o seu pai estava dormindo no quarto dele. Afinal, era de madrugada. Mas essa afirmação do boneco deixou uma pulga atrás da orelha do Ron. O Ron vai até o quarto do pai dele e ele realmente não tá mais lá. E falando com o boneco de novo, ele explica a situação. Seja lá quem seja esse mestre desse boneco, ele mandou esse boneco pra ser uma espécie de guardião do Ron. Isso porque o pai dele é mau. Pais assim são levados pelo meu mestre pra proteger crianças como você. A partir daqui, o Ron vai entrar na fase de negação. Ele não aceita que o seu pai foi levado e começa a pedir que ele volte. E o boneco diz que até tem um jeito. Mas o mestre dele não vai gostar nem um pouco de saber que o cara mal que ele prendeu voltou. O boneco diz que pra chegar no pai dele, o Ron vai precisar usar um atalho. E esse atalho é o próprio armário dele. Indo até ele ainda vai estar emperrado. Olha. E como ele... Sempre Game mandou um membro de presente. Quem foi o Samuel Costa. Caraca, bugou o outro. Obrigado, mano. E não foi o Caveira. O outro foi para no além, tá ligado? O outro foi pro Caveira e foi pro além mesmo. O Ron vai precisar usar um atalho. E esse atalho é o próprio armário dele. Cara, tem um imaginário entre infância e armários, né? Até ele ainda vai estar emperrado. E como ele não abre, eles vão ter que usar o armário que tem no quarto dos pais dele. Pra conseguir abrir esse tal portal, o Ron precisa pegar o rádio do pai dele, colocar na frente do armário e mudar a frequência, até ele achar certa. Na primeira frequência, ele acha isso. Um local com árvores e calmo, ok? Na segunda frequência, ele acha isso. Caraca, que maneiro. A primeira vez que eu joguei esse jogo, isso daí me pegou muito desprevenido. Maneiro, hein? Tem uma pequena interpretação muito abstrata do que isso aí possa ser. Mas eu já chego lá. Agora foi. Agora foi. Que o nosso pequeno Ron mas não foi pro Caveira, foi pro Apolim. Ele foi pro... Nesse local, a gente vai encontrar algumas coisas. Nele, a gente tem essa gata que comanda todo o local. Ela funciona basicamente como uma recepcionista. E também nós temos essas 3 crianças, que assim como nós, também estão procurando seus pais. Falando com a gata, a gente entende que todos os pais e mães malvados vêm pra cá
pelo mestre. E depois de dizer as características do nosso pai, tais como nome e forma de agir, ela o encontra e cria uma porta naquele lugar pra gente encontrar ele. Esse interessante, hein? O mestre do nosso boneco prendeu ele numa sala toda monocromática? Talvez isso tenha deixado ele louco. Mas a gente só vai ter a resposta de qualquer coisa perguntando pra ele. Sempre que a gente dirige a palavra pra ele, ele sempre responde da seguinte forma: por favor, pare de me punir. Pela frase que ele diz e pelo semblante que ele tá aqui, dá a entender que ele tá totalmente horrorizado. Seja lá o que esse mestre tá fazendo pra ele, isso tá deixando ele cego pro mundo à sua volta de tanto medo. Tanto que ele não reconheceu a gente, o seu próprio filho. A gente não tem mais o que fazer aqui. E antes de ir embora, o Ron pega um papel em cima de uma cômoda que dizia loucuras. encanto, e então a gente é puxado de volta. Gente... Ah, ele tava dentro do coisa e a mãe dele achou ele. Tá, para de virar. Deus, Nossa, vai virar a cabeça inteira. Pô, aí é tenso, hein? Uou! O que você tem? Por que tá escondido no guarda-roupa? A nossa mãe nos encontrou dentro do guarda-roupa dela, o mesmo que a gente entrou pra procurar nosso pai. Nessa parte do jogo, o que dá a entender é que nada disso aconteceu. A gente não foi pra lugar nenhum. Na verdade, o jogo não dá a entender. É literalmente isso. Quando o Ron fala pra mãe dele que o Sr. Cara Vermelha levou seu pai, ela até entra na brincadeira. Nisso, o Ron fala que não é brincadeira, que o nosso pai realmente foi levado, e então a mãe pergunta do nosso boneco. Mas em teoria ela não viu ele, como é que ela já sabia que ele existia? O Ron questiona exatamente isso pra ela. E é aí que ela abre o jogo. É claro que eu sei. Já que você não tomou sua medicação hoje, não é a primeira vez que você tem alucinações desse tipo. Você sempre conta uma história diferente, mas sempre menciona esse boneco. Não lembra das outras vezes? Eu sei que dizer que tudo foi uma alucinação no final é bem broxante, mas calma, tem coisa ainda pra vir. Depois desse breve diálogo, ela manda a gente pra nossa cama. E no nosso quarto, a gente vê o nosso boneco voando, mas tinha algo segurando ele. Maneiro. Demônio. É o Lula Molusco. Demônio. Pior que parece muito Lula Molusco, tá? A gente vai acordar na cama da nossa mãe. Pra nós, a gente foi atacado pelo Senhor Rosto Vermelho, mas pra ela, a gente só desmaiou. Com isso, ela nos botou no quarto dela pra cuidar da gente. E ela promete tirar um dia de folga pra ficar com a gente. E com isso, a gente volta a dormir. Na manhã seguinte, a gente vai acordar e não vai ter ninguém na casa. De primeiro momento, o Ron vai acreditar que a mãe dele mentiu pra ele, que ela deixou ele sozinho mais uma vez. Mas não foi bem isso que aconteceu. E a gente descobre isso através do nosso boneco. Indo até o quarto do Ron, a gente encontra ele todo machucado. Parece que ele apanhou algum cabo de vassoura, coitado. Ele cita que ele tá assim porque o mestre dele bateu nele. Ele não ficou nem um pouco feliz de saber que o Ron visitou o pai dele. A primeira coisa que o Ron questiona pro boneco é se ele viu a mãe dele em algum lugar. E ele diz que o seu mestre levou ela embora. Dessa vez foi ela. O Ron cita que ele precisa resgatar ela. E o bonequinho até fala pra ele: como? Não vê o que ele fez comigo? Legal que nessa parte ele levanta os bracinhos. Eu achei fofo. Nessa hora, o Ron se lembra que ele pegou um papel naquele quarto em que o pai dele tava. E esse papel cria uma chama de esperança no boneco. Isso porque esse papel, aparentemente, é o feitiço pra conseguir derrotar o Senhor Cara Vermelha. E com isso, ele volta pra dentro do armário. Dessa vez, do outro lado, as coisas vão estar mais mórbidas. A gata não tá mais na recepção. E aquelas crianças agora estão escondidas, olhando pra uma porta. Porta essa que só é possível ouvir um choro lá de dentro. Quando a gente olha lá dentro, a gente vê a nossa mãe chorando. E o boneco nos manda jogar o feitiço lá dentro e depois de se esconder. Quando a gente se esconde, a gente vê o Senhor Cara Vermelha entrar e fechar a porta. Então a gente pode voltar pra casa. Já em casa, o nosso querido bonequinho tá morrendo. Afinal, como o mestre dele foi derrotado, a magia colocada no boneco também morre. F pro bonequinho, chat. E bom, no corredor de casa, a gente vai encontrar nossos pais. O Ron fica muito feliz com isso. Obrigado pelo real, mano. Os dois estão conversando. Eles estão brigando. Tu tá me traindo, não é? E a mãe responde dizendo tá no trabalho. A partir daqui, o jogo vai assumir uma roupagem muito pesada. O pai do Ron é um completo covarde. Ele não era uma pessoa boa, nem um bom pai ou marido, além de não trabalhar e ser alcoólatra. Com essa briga dos dois, a mãe do Ron vai terminar com ele bem ali, naquela exata hora. E ela também fala que alguém
alguém tem que desocupar aquela casa. Ou ele, ou ela. Ela diz que se ele ainda estiver lá quando amanhecer, ela vai levar o filho dela embora. E vai embora, deixando o Ron com ele. E o pai do Ron foi direto beber mais. E a forma que ele bebe a sua cerveja me remete muito à forma que o boneco moveu a garrafa aquela hora. Sim, é nessa hora que o game entrega que o cara vermelha é o nosso pai. É o pai. É como ele fica quando fica bêbado. Ah, pode pá, porque tem gente quando bebe fica vermelho. Se o cara é bem branco, né? É verdade. Isso eu tinha pegado lá no início, deveria ter falado, mas não falei. E o pequeno Ron acaba deixando esse plano pelas garras do pai dele. E finalmente o guarda-roupas dele pode ser aberto. E abrindo ele, a gente encontra o que um dia foi o Ron. Quando tudo isso aconteceu, do outro lado... Ele se escondia no guarda-roupa e ficava lá porque o pai dele bebia, quebrava as coisas e tal. Gente! O Ron dividiu a sua alma em dois. A parte que aceitou o que aconteceu e a que não aceitou. E a gente tava jogando com a parte que não aceitou. O Senhor Cara Vermelha não existe. Esse nome vem do rosto vermelho do nosso pai, tomado pela raiva. E o boneco Ron tá ali pra tentar nos fazer acordar desse looping. Por isso ele tenta fazer a gente abrir o nosso armário. Foi lá aonde o pequeno Ron foi deixado. Mas cada vez que a porta travava, era a nossa negação nos impedindo. O bonequinho precisou usar toda a sua estratégia para nos mostrar os fatos. Por isso ele não fala de imediato. O pequeno Ron entraria em parafuso de novo. Ele cita que sempre que ele falha em passar essa informação, a mente do Ron meio que reseta e volta para essa memória. Volta pro exato momento em que o game começa. O pequeno Ron já tá do outro lado há 14 dias. 14 dias tentando fazer ele entender o que aconteceu. E isso me lembrou daquela crença que diz que sempre que tu tem uma pendência na Terra, tu não consegue descansar no plano espiritual. Esse game retrata bem isso. Só que dessa vez, o boneco do Ron conseguiu. A mãe do Ron encontrou ele e, consequentemente, descobriu o que aconteceu. E foi na delegacia. Porém, ela não faz a menor ideia de onde o pai do Ron possa estar. Mas, de repente, um papel voa pela porta. Papel esse que era de uma rede de hotéis ali perto. Sabe o quarto em que o pai do Ron tava? É esse hotel. Inclusive, ele tá apavorado desse jeito, porque quando a gente entrou no quarto dele, ele viu a gente. E a culpa que ele sente faz ele ficar assim. É por isso que ele só fala aquela frase: por favor, pare de me punir. Meus amigos, isso daí não é nada mais do que uma pessoa sendo consumida pelo pior sentimento que existe. Roteiro, hein, guys? Roteiro. Quem pegou o papel foi a gente, e quem jogou ele dentro daquela sala foi a gente. A gente, sem perceber, ajudou na investigação. Isso aqui daria um filme foda, hein? Legal. Isso aqui é meio... seu sentido. Que incriminaria de uma vez por todas o Senhor Cara Vermelha. E agora, do outro lado, o pequeno Ron pode finalmente descansar. Caraca, cinema, hein? Caraca, peraí. É o que eu entendi isso aqui? O quê? Cara Vermelha. E agora, do outro... Caraca, uma criança que foi enterrada. Do outro lado, o pequeno Ron pode finalmente descansar. É verdade. Uma criança que queimada. E uma criança que foi no porta-malas de um carro na estrada. Gente, é verdade. E ele tá no guarda-roupa. Caraca, velho. Pesado, hein? É isso mesmo, ó. Esse game é extremamente delicado. Esse vídeo foi feito pra explicar a história apenas. Hoje não tem teoria. Tem alguns pontos do jogo que eu não vou me aprofundar, que é pra não deixar esse vídeo mais pesado ainda. Isso. Mas tem uma coisa dessa história que ficou pendente. O que seria aquela moça que apareceu no guarda-roupa? Eu acredito que essa coisa seja uma peça da cultura japonesa. E eu penso isso justamente por causa do boneco do nosso personagem e também por conta do próprio outra Ron. vítima do pai. Vai que muito o com as bonecas pai já mandou alguém de base antes. Essas bonecas eram dadas a crianças pelos seus pais. E a função dessa boneca era guardar a inocência de uma criança dentro de si, à medida que a criança cresce. É porque aquela figura ali, também, eu sei... Pode ser isso daí que ele tá falando, mas eu sei que tem a figura, tipo... Os orientais, eles usam muito aquela mesma figura, que normalmente é uma mina oriental de cabelo preto, longo, escorrido, às vezes molhado e tudo mais. Que aí você vai ver a Samara, né, que lá no filme original, que é o Ju-on lá, que faz o rolê. Aí vai ver o Grito, tem a mesma figura. Espíritos tem a mesma figura. Tipo, várias coisas têm essa figura. Aí eu tava vendo o que é essa figura, né? Essa figura é um espírito vingativo. Representa um espírito de vingança. Normalmente representa alguém que sofreu algum trauma na vida e ele tem ainda um objetivo que é se vingar daquele que cometeu o trauma com ela. Então lá no filme Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado,
A mina quer se vingar do cara que fez uma atrocidade lá com ela. No filme O Chamado, é que a Samara foi jogada no poço. No filme não sei o quê. Então essa figura, ela representa vingança e representa, tipo, trauma. Pode ser também. Interessante. Pode ser também, tá ligado? E a função dessa boneca era guardar a inocência de uma criança muito dentro nerd? de si. À medida que a criança cresce, ou então, caso a criança venha a sair desse mundo, a boneca se tornaria uma espécie de santuário. Algo que a família guardaria. Isso porque eles acreditam que a inocência daquela criança ainda estava ali. Vocês conseguem identificar esse paralelo com o jogo? Por conta dessa ligação com a cultura japonesa que esse jogo tem, eu acredito que aquela moça do armário também seja algo desse tipo. Afinal, ela parece algo da cultura japonesa. Só um disclaimer, eu descobri o que é essa moça enquanto eu tava gravando a gameplay pra esse vídeo. Essa moça é literalmente a logo da empresa. Isso aí é praticamente uma referência. Inclusive, ela aparece no começo do jogo. Caraca. Mas mandei bem na minha teoria, viu? Enfim, mas é uma boa teoria. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu espero que esse vídeo não tenha ofendido ninguém. Ele é de um tema bem pesado e eu tentei ser o máximo respeitoso enquanto abordava esse assunto. E eu espero que tu tenha gostado. Antes de terminar esse vídeo, eu quero agradecer a Maru por ter participado desse vídeo na dublagem. O canal dela tá aí embaixo. Muito obrigado aos membros. Show. E a tu que tá vendo esse vídeo. Aí é um jogo legal, a história é boa. Do jogo. A história desse jogo é muito boa mesmo, cara. Eu gostei muito. Gostei muito do bagulho, gostei muito mesmo, muito mesmo. E dá pra ver que quem criou esse jogo, se aquilo ali é o nome da empresa que criou o jogo, que é uma empresa indie, ele gosta dos bagulho que eu falei. Que aquilo ali claramente é uma referência dos bagulho que eu falei. O Chamado, de todos os... Então é essa figura aí e casa muito bem o logo da empresa com o jogo também. 100%. Muito legal, cara, muito legal. Fui nerd, hein? Fui nerd nesse vídeo, mas, pô, gostei pra caramba. Bom roteiro, foi um bom roteiro. Bom coisa e muito bem explicado pelo Whip.